Podemos, Lu? Olá, professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Mais uma vez, estamos aqui reunidos por área para conversarmos sobre uma temática pertinente a todas as áreas. Primeiramente, gostaria de agradecer à nossa dirigente, Mara, pela oportunidade de trabalharmos todos juntos. Miriamia, a supervisora responsável pelo núcleo pedagógico, e o Raul, nosso diretor do núcleo pedagógico. Eu sou Luciana, PCNP de Química e Física, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Nós não podemos esquecer que há um enorme legado deixado por mulheres negras nas ciências e, por que não dizer, para toda a sociedade, em diversas esferas, na tecnologia, nas ciências médicas, na área das engenharias, na tecnologia espacial, dentre tantas outras, né? Mulheres estas que realizaram tantas conquistas e tantas outras que continuam conquistando espaços cada vez mais importantes nas ciências, inspirando meninas e mulheres a acreditarem em seu potencial e enfrentarem toda a sociedade. Nossa conversa vai ser nesses moldes hoje e é um prazer estar com vocês. Passo a palavra para a Dani. Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. A apresentação do slide, Lu, por favor. Está aparecendo, não está, Dani? Agora sim. Obrigada. Então, aqui o objetivo de hoje, né, apresentar as ações afirmativas da SEDUC para a educação das relações étnico-raciais, proporcionar aos educadores de ciências da natureza e matemática uma reflexão sobre o cenário de cientistas negros no contexto acadêmico, tendo como subsídio a fala da professora doutora Manuela da Silva Souza. Manuela, é uma honra, né? Mais uma vez, muito obrigada. Passo a palavra para o Gelson. Olá para todos. Manuela, antes de você começar a sua palestra, né, vou aqui falar das ações afirmativas que a Secretaria da Educação de São Paulo tem aí com os professores. Então, nós temos a lei aí que você conhece, a 10.639 de 2003 e a 11.645 aí relacionada tanto com a educação étnico-racial como a educação escolar indígena. A Secretaria tem um centro de inclusão, né, educacional, que o objetivo desse centro é desenvolver materiais didático-pedagógicos adequados para alunos e escolas indígenas e quilombolas. Nós temos uma resolução também, a Secretaria tem uma resolução SE 62, que ela é de 2017, que ela criou um grupo de pesquisa para a elaboração de materiais antirracistas. Nós temos aqui na Diretoria de Ensino de Suzano uma professora que é da Escola Mário Manuel, que ela faz parte desse grupo. A Secretaria também criou as trilhas antirracistas, né, voltada para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, de todo o ensino médio da rede estadual. O programa visa debater a escassez de representações negras e apresentar personagens que podem servir de inspirações para o desenvolvimento do projeto de vida estudantil, assim como você. Acontece na última segunda-feira do mês e sempre às 13 horas. Outras ações afirmativas, temos 2 documentos orientadores, né? O documento de 2018, que ele estabelece que na proposta pedagógica da escola tem que constar as ações ao dispositivo nas leis que eu citei.
Temos um documento orientador 2021 que apoia as modalidades, né? E nesse documento, na parte específica da educação étnico-racial, coloca lá com o currículo em todas as áreas do conhecimento. Por conta do que a 10.600 e a 11.645, elas não deixam muito claro que é todas as áreas do conhecimento. Ela coloca que é a história, a arte e literatura, mas ela não deixa, coloca nas outras. Nesse documento orientador de 2021, está claro aí que a articulação da educação étnico-racial com todas as áreas do conhecimento. Nós fomos formados, os PCNPs do Núcleo Pedagógico, tivemos uma formação de educação antirracista, né, que aconteceu agora dia 2 e 3 do mês passado, de setembro. Nós temos um acervo da ERE para professores e estudantes. Eu já vou deixar claro aqui que nós disponibilizamos um vídeo, a ID gravou um vídeo, a ID é responsável pela sala de leitura, ela gravou um vídeo com todo esse acervo que chegou tanto na diretoria quanto nas escolas. Nós temos também um festival Afro Minuto nas escolas, né? 2020, o homenageado foi o Milton Santos, e 2021 foi o Lima Barreto. E as nossas escolas, elas participam produzindo vídeos aí para a gente encaminhar para esse festival. Passo a palavra para Marinete. Ok, obrigada. Olá a todos, educadores, educadoras. Ao nos debruçarmos, né, com essa temática e com a importância desta ATPC, nós temos aí muitas questões a serem pensadas, muitas reflexões que espero nos façam avançar a partir desse contexto. Eu sou a Marinete, PCNP de Biologia, e junto com a Fabiana, nós pensamos em algumas questões que permeiam toda essa discussão dentro do universo da ciência. Vou convidar a minha colega Fabi para se apresentar. Fabi, por favor. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Fabiana, PCNP que representa o componente curricular Ciências. Obrigada, Mari. Obrigada, Fabi. Então, ao nos debruçarmos, como eu dizia, eu e Fabi pensamos em muitas coisas que permeiam toda esta conversa, né? Então, muito provavelmente, se nós perguntarmos a vocês como é um médico, vocês nos descreverão, né, com uma certa facilidade. Se nós perguntarmos, então, como é um bombeiro, quem é um motorista, quem é a empregada doméstica, talvez nós, por uma série de estereótipos criados dentro de um universo social, cultural, tenhamos aí algumas questões formadas, que muitas vezes são, sim, estereotipadas. No entanto, quando nós nos debruçamos a outras duas perguntas, como as que vocês têm aí, onde está o cientista e quem é o cientista, talvez nós nos coloquemos numa outra configuração. E é muito interessante porque quando o Gelson nos traz essas ações que são elaboradas a partir da própria secretaria, da diretoria, para pensarmos nessa relação, na importância, né, dessa educação para as relações étnico-raciais, nós também temos que nos perguntar até que ponto todas essas questões impactam ou não o ser cientista ou o fazer cientista. Então, que nós possamos ter aí essas reflexões pensando onde está esse cientista. Será que o meu universo também me permite descrever desta ou daquela forma? Se eu me reporto para saber quem é esse cientista, toda essa construção social, cultural, que me forma, me permite ter algum direcionamento diferenciado ou não? Ou será que ela também é carregada de pré-conceitos estabelecidos por toda essa conjuntura? Então, eu e Fabi nos debruçamos com várias questões, com várias leituras, e entendemos que esta é uma oportunidade única para que nós possamos pensar a partir de outros repertórios. E para isso eu gostaria de chamar a Sandra para apresentar a todos nós alguém que vai contribuir com essa discussão. Olá, professores. É um prazer enorme, né, estar
estarmos novamente aqui para mais um ATPC, agora um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática, e que privilégio apresentar, então, aqui a nossa professora doutora Manuela da Silva Souza. Ela traz o tema E eu, não sou uma cientista? A trajetória de uma mulher negra doutora em matemática. E um prazer enorme, professora doutora Manuela da Silva Souza, recebê-la aqui na nossa diretoria de ensino região de Suzano, com essa temática. Nós conversamos um pouquinho com os professores de matemática no dia 16 de setembro, trouxemos para a nossa TPC uma sensibilização, e nessa sensibilização falamos um pouquinho de você. Então, mesmo antes de conhecê-la, nós já tínhamos falado, conversado um pouquinho com os professores. Falamos de uma palestra que nós tínhamos assistido, uma palestra sua, e na sensibilização nós trouxemos uma frase que dizia assim: onde você não enxerga, você não se imagina. E começamos a nossa TPC. Então, gostaria agora, né, de ler aqui a biodata da professora. Eu vou abrir aqui também a minha apresentação, por conta da leitura. Mulher negra e soteropolitana, possui bacharelado em matemática pela Universidade Federal da Bahia, 2006, mestrado em matemática pela Universidade Federal da Bahia, 2009, e doutorado em matemática pela Universidade Estadual de Campinas, 2013, com período sanduíche na Itália. Possui 2 pós-doutorado pela USP 2014 e pela Unicamp 2018, é professora da Universidade Federal da Bahia desde 2014, fez parte da Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Matemática e a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional, de julho de 2019 a setembro de 2021, foi coordenadora do programa de mestrado em matemática na Universidade Federal da Bahia, de 2 de 1 de 2019 a 3 de 5 de 2021. Sua área de pesquisa é álgebra, principalmente teoria de identidades polinomiais. Meu Deus, que currículo, que orgulho, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Então, passo a palavra agora para a professora Manuela. Bom dia para todas, para todos. Queria começar agradecendo ao Núcleo Pedagógico de Ensino da região de Suzano pelo convite, pela oportunidade. Dizer que as falas anteriores já me deixaram um tantinho emocionada, né? A parabenizar a Secretaria de Educação, né, do Estado de São Paulo pelas iniciativas e também chamar a atenção que a gente precisa colocar aí a Lei 10.639, de fato, na prática. A gente sabe que é uma lei aí desde 2003, mas quando a gente olha para a realidade da escola, eu creio que muitos professores de matemática estão me ouvindo aqui, sabem que muitas vezes fica muito, muito localizado no mês de novembro ou nas disciplinas que são disciplinas mais da área de humanidades, né? Que a gente sabe que não é a proposta da lei, né? A gente tem que aplicar isso em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento, né? Enfim, então eu queria, depois da parte dos agradecimentos, eu queria dizer que, na verdade, o que eu venho propor aqui para vocês não é exatamente uma palestra, eu vou falar um pouco sobre a minha história, enfim, vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história, né? Como já foi lida aí um pouco da minha biografia, falar um pouquinho mais, né, sobre isso, e chamar a atenção, né, que, enfim, eu espero poder inspirar muitas pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, que esses professores, que eu sei que também são multiplicadores, que possam inspirar, né, os seus alunos e alunas em sala de aula, através dessas experiências, né, de ouvir essas experiências, de ter acesso, né, a essas experiências. Mas eu sempre gosto de chamar a atenção, antes de iniciar, que a minha história ela é uma história de exceção. E exceções é muito importante a gente lembrar que só servem para confirmar a regra, né? E a regra é de que mulheres como eu, mulheres negras em geral, não estão ocupando esses espaços que hoje eu ocupo, enfim. Então, eu queria começar falando sobre isso. Eu trouxe uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí?
Acho que vocês estão vendo já. Deixa eu só colocar no início aqui. E aí eu queria saber se vocês estão vendo Sim, a apresentação. estamos sim. Eu gosto bastante do título dessa apresentação, que eu sempre digo que é um título provocação, né? Eu começo já a minha fala com uma provocação. E a provocação é exatamente essa, né? E eu não sou uma cientista, então vou falar sobre a minha trajetória, mas fazendo uma provocação a todos vocês que estão me ouvindo, né? Será que, de fato, é essa figura que vocês estão vendo aqui, não presencialmente, estão vendo online, mas estão vendo a foto também ali, né? O cabelo é diferente, mas a pessoa é a mesma. Será que é essa imagem que a gente faz de um cientista, de uma pessoa que faz matemática, que trabalha na universidade, enfim, que produz conhecimento matemático a nível de pesquisa, de ciência? Aí a gente faz uma pesquisa. Primeiro, eu queria chamar a atenção que a inspiração para o título dessa palestra, eu tenho 2 mulheres negras como inspiração, na verdade, tenho várias mulheres negras como inspiração para eu estar aqui, inclusive, mulheres negras que me antecederam, enfim, minha mãe, minha avó, enfim, dentre outras tantas mulheres, mas aqui eu queria chamar a atenção para 2 mulheres que elas inspiram o título dessa palestra. A primeira é a Sojourner Truth, que é uma militante negra norte-americana, ex-escravizada. E a Sojourner, em 1851, então a gente está falando do século XIX, né? Inclusive nos Estados Unidos a gente ainda não tinha aí a libertação, né, dos escravos, a gente ainda não tinha, né? Essa libertação ela é posterior a 1851. E aí a Sojourner está em uma conferência onde estavam sendo discutidos o direito das mulheres. E aí ela faz um emblemático discurso onde aparece essa frase, que é a seguinte: eu não sou uma mulher. E essa frase da Sojourner, ela aparece para chamar a atenção que o que estava sendo dito ali, que aquela figura que estava sendo mostrada enquanto uma mulher universal, né? Que é frágil, delicada, do lar, e as mulheres estavam exatamente questionando isso, né? A gente está falando aí das mulheres terem o direito de trabalhar, enfim, né? A gente está falando do século XIX. E aí a Sojourner pergunta: mas eu não sou uma mulher? Porque eu não consigo me ver, nem eu e nem as minhas. Ela não fala exatamente com essas palavras, mas em certo sentido ela questiona: mas isso que está sendo dito, eu não me encaixo nisso. Quando eu desço de uma carruagem, as pessoas não me ajudam a descer da carruagem. Eu trabalhei tanto quanto um homem, eu me alimentava tanto quanto um homem nas plantações. Quando os meus filhos eram levados para a escravização, para serem vendidos, né, enquanto escravos, ninguém tinha pena de mim. Só Deus tinha pena de mim. Então, a Sojourner, ela faz esse questionamento, que tudo que estava sendo dito ali, na verdade, não estava se falando sobre mulheres parecidas com ela, né? Então, de que mulheres estava sendo, o discurso estava sendo sobre que mulheres, né? Na verdade, estavam falando sobre o contexto de mulheres brancas, que naquela época não podiam trabalhar. Mas as mulheres negras, enfim, né, eram escravizadas, então trabalhavam, e tudo que estava sendo dito não se encaixava, né, para mulheres negras. E, enfim, vocês podem encontrar, inclusive, esse discurso, a tradução dele é bem simples de encontrar nas redes sociais. E hoje o que eu trago é isso, e eu não sou uma cientista, e eu não sou uma matemática, é um pouco dessa inspiração aí que eu trago. E a outra mulher que me inspira é a Bárbara Karine Soares Pinheiro, que é minha colega, amiga, professora do Instituto de Química aqui da UFBA. E a Bárbara, ela escreve um texto inspirada, na verdade, na Sojourner, né, no discurso da Sojourner, nessa frase emblemática. Ela pergunta: e eu não sou uma cientista? E aí ela traz exatamente a problemática de você ser uma mulher negra dentro do contexto científico, né? Ela traz dados e fala sobre outras questões nesse sentido. Trazendo um pouco o que já foi dito sobre a questão dos estereótipos
ligados inclusive, a outras carreiras, não necessariamente à ciência, né, a ser um cientista ou uma cientista, mas eu queria trazer aqui um pouco dos estereótipos ligados à noção de inteligência, né? A gente imagina que o cientista ou a cientista é uma pessoa muito inteligente. E aí, fazendo uma pesquisa no Google, enfim, uma pesquisa simples, a gente pode colocar aí algumas palavras-chave. Se a gente põe, por exemplo, inteligência, crianças muito inteligentes, crianças que têm afinidade com matemática, crianças brilhantes, pesquisas que giram mais ou menos em torno dessas palavras, a imagem ou as imagens que a gente encontra, elas são muito próximas da imagem desse menininho aí da esquerda, né? Que é um menino, né? Não é uma menina, é um menino branco, e a gente pode imaginar que talvez seja um menino aí que tem acesso desde muito criança, ele tem acesso a cursos talvez de línguas, venha de uma família que tenha uma condição financeira mais elevada, enfim. Então, a gente olha para essa imagem e a gente faz essa leitura, né? Então, no fundo, o que o Google está dizendo para a gente é falando sobre os estereótipos associados à inteligência. E esses estereótipos, muitas vezes, são estereótipos de gênero, de raça, de classe, dentre outros estereótipos. E aí, em paralelo a essa imagem aí da esquerda, eu trago essa imagem da direita dessa menininha, que não é um menino, é uma menina, que não é não é branca, é uma menina negra, enfim, né? Com cabelo mais assanhado, enfim, um cabelo crespo, cheio, tá talvez num lugar aí que parece um lugar mais rural, enfim. E aí eu trago esse contraponto da diferença da imagem que o Google nos apresenta com a imagem da menininha da direita. E aí eu queria começar a palestra dizendo que essa menininha da direita sou eu, e eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade aí nessa ocasião. Enfim, a menininha da direita, que sou eu, quando criança, cresceu, e aqui é um pouco da minha trajetória escolar, eu acho que não tem como falar da minha trajetória sem falar do Colégio Estadual Rafael Serravalle, que é uma escola aqui de Salvador, né, na qual eu fiz toda a minha vida escolar nesse colégio. Enfim, né? Só contextualizando, eu estou falando de anos 90 aí, a segunda da esquerda para a direita sou eu, ali naquela imagem da esquerda, e a da frente aqui da imagem da direita sou eu também. Talvez vocês tenham reconhecido, né? As pessoas dizem que eu não mudei muito, né? Eu fico feliz. Enfim, então aí são 2 fotografias aí dessa minha época escolar. E essa escola eu estudei desde da antiga primeira série, que não existe mais, né? Que hoje é 2º ano, até o 3º ano do ensino médio. Isso não é mais possível, né? As escolas elas estão organizadas de uma maneira um pouquinho diferente, mas nessa época, em anos 90, essa escola, ela tinha, inclusive, da primeira série até o atual 3º ano, né? O 3º ano continua 3º ano do ensino médio. E aí eu estudei 11 anos, na verdade foi a minha única escola, tirando a educação infantil, eu estudei aí, toda a minha trajetória foi nessa escola pública, uma escola pública de Salvador. É uma escola que é considerada uma escola de referência, ela fica localizada, inclusive, num bairro de classe média da cidade, então é uma escola bastante híbrida. Eu creio que todo mundo saiba que Salvador é uma cidade bastante negra, né? Mais de 80% da população de Salvador é negra. E essa escola, por talvez ser uma escola pública considerada de mais referência, ela era uma escola mais híbrida. Então, a gente tinha pessoas negras e pessoas brancas, mas a gente tinha aí bastante a concentração bem grande de pessoas negras. Então, inclusive ali a foto do lado direito, eu tenho ali a professora Elizabeth, professora Beth de História, foi inclusive uma professora muito importante. Eu gosto bastante de História, viu? Apesar de ser da área de Matemática. Enfim, então eu queria trazer essa imagem, né? Tem muitas mulheres, na verdade só tem mulheres, né, na minha foto, né, ambas as fotos, e tem muitas mulheres negras muito parecidas comigo, inclusive nesse momento aí da escolar.
Uma outra pessoa, outra personagem da vida real que eu queria trazer é a professora Cecília Caramés, de matemática, que inclusive é professora de matemática até hoje no Colégio Estadual Rafael Serra Vale. A professora Cecília, eu trouxe aqui também algumas imagens, espero que quem não seja da matemática não fique assustado. Eu trouxe essas imagens principalmente para os professores de matemática, para chamar a atenção que, enfim, né, a gente tem ali Teorema de Pitágoras, relação fundamental trigonométrica, a gente tem a dedução ali da fórmula de Bhaskara, e essas coisas que eu coloquei aí eram coisas que a professora Cecília fazia em sala de aula. Na época, eu não sabia o que era uma demonstração, ela também não dava esse nome de demonstração, mas a professora Cecília acreditava que poderia trazer essas ideias, né, de que a matemática não é algo que vem pronto, né, que a gente constrói a matemática. Então, era um pouco de introdução a essa ideia mais científica da investigação, né? Ela não dava esses nomes, não. Eu estou dando agora, a interpretação é minha, tá? Mas eu me lembro que eu achava isso tudo muito interessante. Inclusive, eu coloquei aqui a dedução, né, da fórmula de Bhaskara, que está aqui à esquerda. E aí é uma dedução bastante algébrica, né? Tem essas letrinhas aí, enfim, A, B, que são constantes, etc. A gente faz essas manipulações. E aí eu lembro que eu achei muito interessante como a gente conseguir chegar na fórmula, né? A gente é apresentado muitas vezes aquela fórmula, né, para resolver determinados problemas, equações de segundo grau, entre outras coisas. E aí eu lembro que nessa ocasião eu achei muito interessante como chegar na fórmula. Eu acho que, inclusive, ali já nascia uma algebrista, né? A professora Cecília ali já contribuía para o nascimento de uma cientista sem saber. Ela não dava os nomes formais a essas coisas, mas sempre chamava a atenção de que a matemática não era algo que vinha pronto, né? Que a gente tinha a capacidade de produzir, de deduzir, né, muitas equações e fórmulas que a gente utilizava, né? Que aquilo ali era a ponta final, mas que existia todo um trabalho anterior e que a gente poderia fazer esse trabalho, né? Então, eu já tinha acesso a essas coisas aí na época da escola devido a essa mulher, a essa professora de matemática, que foi uma grande inspiração para mim, inclusive, né? Eu gostava muito de matemática, né? Dessas coisas aí, como eu já apresentei para vocês, e sempre era aquela que tirava dúvida dos colegas aí de matemática, de outras disciplinas também, sempre fui bastante estudiosa. E aí, em algum momento, no terceiro ano, né, a gente começa a pensar sobre a possibilidade de fazer vestibular, né, para entrar na universidade. E aí fica pensando qual seria, que carreira eu vou optar, né, enfim. E aí eu sabia que eu ia para a área de matemática, né, que eu ia fazer alguma carreira que estivesse ligada às ciências exatas. E aí a professora Cecília, inclusive, não me incentivava, ela dizia que era uma vida muito difícil, a vida de professora, né, professora de escola pública, enfim, a gente sabe todas as dificuldades que o professor passa em sala de aula. Por mais apaixonado que ele seja, eu acho que tem muitos professores que estão me ouvindo aqui que são muito apaixonados pelo que fazem, mas a gente sabe que paixão não paga a conta no final do mês, né? Então, ela sempre dizia, não faz matemática, faz uma outra carreira que, de repente, te dê um retorno financeiro melhor. Mas aí não teve muito jeito, eu falei assim, olha, eu gosto de ensinar e eu gosto de matemática, então acho que a carreira que consegue agregar essas duas coisas é fazer matemática, de fato, e me tornar, né, fazer licenciatura em matemática e me tornar professora de matemática, né? E aí acabei indo para essa direção, né? E aí, na minha cidade, aqui em Salvador, a universidade pública que tem o curso de matemática, eu acho que até hoje é assim, sim. Até hoje é assim, que tem o curso de matemática, é a Universidade Federal da Bahia, o UFBA, a gente chama de UFBA. Não chamem de UFBA, que a gente fica triste. O UFBA a gente nem reconhece. Se chegarem na Bahia, em Salvador, e perguntarem onde é o UFBA, ninguém sabe. Agora, se perguntarem onde é a UFBA, todo mundo sabe. Enfim, então acabei indo nessa direção de tentar prestar vestibular para matemática, né? Pensando aí em me tornar uma professora de matemática, possivelmente voltar ao Colégio Estadual Rafael Serra Vale, ser colega da professora Cecília. Eu pensava em revolucionar a educação, enfim, né? Eu tinha esses sonhos aí na juventude, aí, nesse período aí de prestar vestibular.
Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, que é do portal de entrada, né, da portaria principal da UFBA. A UFBA é uma universidade que ela é multicamp, dentro de Salvador, né? Isso não é muito comum, mas a gente tem uma universidade bastante antiga aí, e ela tem campus em vários bairros da cidade. Esse campus, inclusive, é o que eu trabalho hoje, que fica localizado no bairro de Undina, e essa é a chamada portaria principal, que tem essa fachada aí muito bonita, escrito Universidade Federal da Bahia, que eu já tinha passado várias vezes por essa fachada, inclusive é perto do circuito do Carnaval, então todo mundo conhece, muita gente conhece da cidade. Mas eu nunca tinha entrado na universidade, porque não era algo talvez próximo a mim, né? Eu venho de uma família bastante simples. A minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, de prosseguir muito nos estudos. Então, a minha mãe, ela fez os primeiros anos aí do ensino fundamental. Minha mãe, ela sabe ler e escrever com dificuldade. A minha mãe foi empregada doméstica durante muitos anos. Hoje ela é aposentada. E na minha família eu não tinha muitas referências de pessoas que cursavam uma universidade, nem pública nem particular. Então, quando eu coloco aí sonho de estudar na UFBA, é porque era realmente um sonho. E aqui é importante chamar a atenção das diferenças que existem a depender do contexto onde você esteja inserido, né? No meu contexto familiar, no contexto do bairro onde eu morava, dos meus amigos, não era comum as pessoas irem para a universidade. Então, para mim, era um sonho distante. Inclusive, eu nunca tinha entrado na universidade. Às vezes, a gente nem sabe que pode entrar na universidade, né? Que é um espaço público, inclusive, né? As universidades públicas aí, que tem uma biblioteca dentro da universidade que você pode acessar. Essas informações eu realmente não tinha quando eu era estudante. Eu vim a ter depois de me tornar estudante de graduação da UFBA, né? De entrar na UFBA, de fato, como estudante. Mas é um espaço que não existe uma parede física, né? Existe até ali uma portaria, mas você pode se identificar e entrar, não é um problema. Mas existe ali uma parede invisível, né? Que ela pode não ser física, mas ela está ali. E você, muitas vezes, não se sente parte daquele espaço. Não tem pessoas próximas a você que fazem parte dessa realidade. Então, é algo um pouco distante. Mesmo com a ideia de que eu queria prestar um curso que era um curso que era e é um curso de baixa concorrência, né? O curso de matemática ele é um curso que tem baixa concorrência. Na Universidade Federal da Bahia, a gente não escolhe se é licenciatura ou bacharelado, a gente entra e depois faz essa escolha, né? A menos do curso noturno, que é licenciatura em matemática. Mas, assim, gente, passar no vestibular, e na minha época era vestibular, não era nem Enem, tá? Enfim, início dos anos 2000, eu tô falando. E passar no vestibular era algo que não fazia parte da minha realidade, assim. Então, eu vinha de um ensino que tinha bastante deficiência. E aí a prova da UFBA, na época, era considerada uma das provas mais difíceis do Brasil. Não era naquele esquema ABCD, né, que a gente tem, era um outro esquema as alternativas das questões, era um outro esquema, era uma prova considerada bastante difícil. Então, não era automático para mim entrar na universidade. Era, de fato, um sonho, era a realização de um sonho, era uma coisa que era, na minha cabeça, era realmente muito distante da minha realidade. Okay? Enfim, prestei vestibular na UFBA para matemática, para o curso de matemática, entrei no meu primeiro vestibular, e aí começa a minha trajetória na graduação, né? Enfim, aqui eu já coloquei as fotos da formatura, já dei um salto aí, né? Enfim, entrei na UFBA para fazer licenciatura, como eu falei, em matemática, e aí no meio do caminho comecei a fazer iniciação científica, recebendo bolsa, tá? Então, eu entrei na UFBA com 17 anos, inclusive, e aí, enfim, eu precisava trabalhar também, né? Porque eu vinha de uma família, minha mãe era uma mãe solteira, que me criou sozinha, sou filha única, por parte de mãe, e a gente tinha dificuldades com coisas básicas, né? Enfim, pagar um transporte não é uma coisa trivial quando a gente vem de uma família que não tem condição financeira, né? Pagar um lanche na universidade, uma xerox, não é algo trivial, né? Pode parecer simples, a depender da realidade da pessoa, mas para essa realidade, para a realidade de onde eu vim, não era algo simples. Então,
ou eu arrumava um emprego ou eu conseguia alguma coisa na universidade, alguma bolsa. E aí eu acabei conseguindo entrar na iniciação científica, né? E aí sendo bolsista de PIBIC, e aí recebia uma bolsa que era um valor baixo na época. Depois a gente teve uma valorização, agora a gente está com um problema também bastante de desvalorização das bolsas, em todos os estágios, inclusive, não só na iniciação científica, né? A gente está falando bolsas de assistência, a gente está falando de bolsa de mestrado, doutorado, enfim, a gente não está num momento muito bom de educação, ciência e tecnologia no nosso país. E naquele momento que eu entro na universidade também, a gente estava aí numa transição, ainda num momento ruim, depois a gente começou a viver um momento um pouquinho melhor. E aí eu tinha essas bolsas, e aí essas bolsas que me garantiam, né? Eu fui bolsista ao longo de toda a minha graduação, desses programas de iniciação científica, tive a oportunidade de estudar várias coisas que não eram contempladas em sala de aula, e aí eu fui me apaixonando pela pesquisa em matemática, e aí eu acabei mudando um pouquinho a direção e resolvi, ao invés de fazer licenciatura em matemática, fazer bacharelado em matemática, porque nessa época eu já pensava em fazer mestrado, doutorado e continuar a carreira aí nesse sentido, me tornar uma cientista, né? Enfim. E aí, falando um pouco sobre essa imagem, isso aqui é o dia da minha formatura, e a gente fez uma solenidade, não teve festa, não tinha dinheiro para isso. E fazer isso daí, né, já ter vestir essa roupa, nessa beca, eu acho que foi um dos momentos mais significativos e importantes de toda a minha carreira. Vocês podem me perguntar, nossa, mas você fez mestrado, doutorado. Mas isso daí significava muita coisa, não somente para mim, mas para minha família, para as pessoas, para os meus amigos, para as pessoas próximas a mim, né? Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade, né? Então, concluir um curso de graduação era um pioneirismo, né? Era um exemplo. Hoje eu tenho várias primas e outras pessoas da minha família que fizeram ou que estão fazendo universidade e seguiram esse caminho, mas naquela época era algo pioneiro, né? Então é realmente uma imagem muito significativa para mim. Aí de vermelho a minha mãe, que diz ela que não sorri porque estava muito nervosa no dia, e ela fica séria. Enfim, então esse daí é um pouco enfim, fiz a graduação em matemática e, como eu falei, já pensava em fazer pós-graduação. Na UFBA a gente tinha mestrado, tem ainda mestrado em matemática, e eu já emendei depois da graduação, depois do bacharelado, eu emendei o mestrado em matemática, também na UFBA, e já pensando na possibilidade de fazer doutorado, né? Enfim. Mas antes de falar disso, eu queria trazer ainda, na perspectiva da graduação, são dados do IBGE, tá? A proporção de pessoas com ensino superior completo é maior entre as mulheres. E aqui é interessante, né, que o percentual de mulheres brancas com ensino superior, e aqui existe uma diferença bem grande entre mulheres brancas e mulheres negras, né? O percentual de mulheres brancas com ensino superior completo chega a ser 2,3 vezes maior do que de mulheres pretas ou pardas. Então, já começa aí a minha história de exceção. Fazer uma graduação em matemática já é uma história de exceção. Se eu parasse aí, já seria bastante coisa. Okay? Então, esses são dados do IBGE de 2018. E, para esses números, o IBGE considera a faixa etária de 24 a 44 anos. Falando sobre mulheres negras na graduação em matemática, enfim, né? A gente tem aí que 24,5% dos concluintes em licenciatura em matemática em 2018 eram mulheres negras, e das concluintes em bacharelado em matemática, corresponde a 10,5%. Isso aí são dados nacionais, tá? Consideram, inclusive, cursos de graduação em matemática no país e não necessariamente em instituições públicas, tá? Todos os cursos de matemática, de graduação em matemática no país. Então, a gente tem aí esses dados, que a gente olha ali para os concluintes de licenciatura, já é um número baixo, mas é bem interessante observar que ele fica ainda mais baixo quando a gente fala de concluintes de bacharelado. E aqui é interessante a gente chamar a atenção, né, que o bacharel em matemática, ele não pode ser inserido, ele não pode dar aula na escola, né? Para o professor dar aula na escola, ele tem que ser licenciado, né? Tem que ter a licenciatura. Então, em geral, quem faz bacharelado em matemática
tem interesse em dar continuidade aos estudos a nível de pós-graduação. Então, daí a gente percebe aí as diferenças que existem raciais, né? A gente vem aí de uma população negra no país, que é uma população, a população pobre no país, né? No Brasil, ela é predominantemente negra, e essa população ela precisa trabalhar, ela precisa sustentar. Então, a gente entende um pouco de por que é 24,5%, né? Em licenciatura, em bacharelado, o número é muito menor, é 10,5%. Enfim. Voltando para a minha trajetória, como eu falei, eu fiz os 4 anos de graduação, depois eu prossegui, imediatamente após eu prossegui com o mestrado em matemática ainda na UFBA, e aí eu já escolhi a área de álgebra, que quem plantou a sementinha foi lá a professora Cecília, lá atrás na escola, quando ela fez aquela demonstração do teorema de Bhaskara. Eu acho que ali ali começava, né, a minha trajetória na álgebra. E aí, na ocasião, a UFBA, a Bahia, não tinha doutorado em matemática. Então, se eu quisesse fazer doutorado em matemática, eu teria que sair do estado, né? E aí é quando eu faço a seleção para algumas universidades fora da Bahia, em particular a Unicamp, que inclusive era a minha prioridade na época, e aí sou aceita com bolsa. É importante mencionar também que o meu mestrado ele foi feito com bolsa, tá? Então, para chamar atenção para a importância das políticas públicas, a gente está num momento de muita ameaça de cortes sucessivos de bolsas, de cortes sucessivos na educação, na ciência e na tecnologia. Então, eu acho que é muito importante dizer que a minha história de exceção, que só serve para confirmar a regra, ela é muito pautada na importância das políticas públicas, na importância do governo, da gente ter um governo que consiga financiar, que financie a educação, porque se eu não tivesse tido acesso a esses financiamentos do governo, a essas bolsas, eu não teria feito pós-graduação, teria que ter, talvez a minha trajetória teria outros rumos. Então, eu sou fruto de políticas públicas. Enfim, então aí fui aceita no doutorado na Unicamp, já com bolsa, e aí eu vou morar em Campinas para prestar o doutorado, e a ocasião até que eu morei em Campinas, enfim, né, tive a oportunidade de conhecer o estado de São Paulo, foi quando eu fui para o doutorado aí. Não conheci não conheci Suzano, nem essas regiões assim mais afastadas, no máximo Campinas, o litoral e São Paulo mesmo. E as cidades onde tinha congresso, que em geral era no litoral, né? A gente gosta de fazer congresso no litoral, enfim. Então, fui para o doutorado, lembrando que lá no doutorado eu tinha que me sustentar com a minha bolsa, né? Pagar aluguel, enfim, fazer tudo isso com o financiamento que eu recebia. Eu não podia receber nenhum tipo de contribuição da minha família, ao contrário, eu que ainda tinha que contribuir com a minha família que ficou aqui, né? Com a minha mãe que ficou aqui em Salvador. E aqui eu trago algumas fotos, e principalmente para trazer talvez um paralelo aí com aquela foto que eu mostrei lá da escola, né? Então, aí vocês já podem perceber que isso aqui é o ambiente da época do meu doutorado, tá? Eu trouxe alguns recortes, eu vou explicar melhor cada um deles, mas aí você já percebe um pouco menos a presença de pessoas negras, né? Então, a gente já vê algumas mulheres mais brancas, acho que só mulheres brancas, e aí você já vê a solidão da mulher negra nesses espaços. Quando a gente fala de solidão da mulher negra, a gente não está falando de solidão numa perspectiva afetivo-sexual, a gente fala de solidão nos espaços. E isso é bastante violento. Então, a primeira foto que está acima aí é a foto lá no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, lá em Campinas. Então, a gente tem aí uma foto de um congresso, não me lembro bem a data que isso aconteceu. Do meu lado ali, eu tenho o meu colega, professor Igor Lima, que inclusive hoje é professor da UNB, todos eles são professores de instituições públicas, enfim, nos seus respectivos estados, enfim. A foto de baixo, ela é de um congresso internacional, que aconteceu em 2012, no Canadá, e eu tive a oportunidade de ir para esse congresso. Já estava, inclusive, no final do doutorado, terminei o doutorado em 2013,
E aí vocês podem perceber que eu sou a única figura preta ali, né, dessa foto. Tem mulheres, tem homens e mulheres, mas eu era a única mulher negra e a única pessoa negra aí nesse retrato, nessa ocasião, né? Não tem todo mundo do Congresso, mas eu garanto para vocês que eu era a única pessoa negra aí desse Congresso. E aqui, do meu lado direito, é uma foto que foi tirada num evento que aconteceu na UNB, um evento da minha área de pesquisa, né, que é álgebra, uma escola de álgebra, e também dá para vocês perceberem ali, né, tem o meu colega Júlio César, professor Diogo ali também, 2 homens negros, mas vocês conseguem perceber as diferenças daquele ambiente escolar para os ambientes aí, graduação, depois pós-graduação. Aqui dá um pouco de continuação, né? Aqui eu trouxe umas fotos da época do meu estágio, que foi fora do Brasil, né, na Itália. Eu fiz um período do meu doutorado fora do país. E aqui são algumas fotos. Na verdade, aquela foto da direita é a foto da minha defesa de doutorado, um dia muito feliz. Enfim, tem até a data ali, 28 de fevereiro de 2013, né? Essa foto foi na Unicamp. E as fotos ali da esquerda, né, elas foram feitas na minha estadia aí, na minha época de passagem aí na Europa. A primeira foi uma foto com o meu grupo de pesquisa lá na Itália, e a segunda foi uma foto de viagem, né, porque a gente passeia também, né, a gente aproveita essas oportunidades para estudar muito, para ralar muito, mas quando dá o final de semana, a gente também vai ali e tenta conhecer um pouquinho, né, os lugares. Então, a foto que foi feita em Paris, enfim, na ocasião que eu estive lá. Enfim, trazendo números, só que agora na pós-graduação, né? Mulheres negras, eu trouxe para vocês os números da graduação, no contexto da matemática, agora no contexto da pós-graduação em matemática no Brasil. E aí, aqui eu queria chamar a atenção que eu não errei, não. É 2,46, não é 24,6, não. É 2,46. Então, do total de estudantes matriculados em 2017, menos de 3% eram mulheres negras na pós-graduação em matemática no Brasil. De novo, é um retrato aí que traz mestrado, doutorado, instituições públicas, privadas, é um retrato nacional e bastante global nesse sentido. E aí, um outro número que é bastante interessante é que já é um número muito pequeno, né, de mulheres negras na pós-graduação em matemática no Brasil. Mas, se a gente coloca uma lupa, a gente observa que a maioria dessas mulheres, elas estão nos mestrados acadêmicos ou profissional. Então, dessas mulheres negras que estão na pós-graduação, 88% estão nos mestrados. Ou seja, estão nos níveis mais, entre aspas, baixos da carreira, né? Não estão nos níveis mais altos da carreira. Aqui eu não trouxe um outro dado, mas é algo que eu queria chamar a atenção, que, mais precisamente, a maioria dessas mulheres estão no mestrado profissional, que a gente sabe que, no caso da matemática, né, mestrados profissionais em matemática, a gente sabe que a maioria é o que a gente chama de Profmat, né, que é um mestrado aí em rede nacional. Então, é onde essas mulheres estão concentradas, né? De novo, a gente vem para as questões... muitas dessas mulheres já estão inseridas no mercado de trabalho, e elas vão fazer pós-graduação depois, que já têm família, que já estão inseridas no mercado de trabalho, que não necessariamente precisam dar um suporte financeiro à sua família, né? Vamos dizer, filhos, enfim, marido, esposa, enfim, né? Mas também, muitas vezes, as gerações anteriores, né? A gente tem que lembrar que até 1889, não muito tempo atrás, né, depois disso, né, 1888, 1889, a população negra, ela foi liberta no Brasil, né? A gente tem aí a Princesa Isabel como uma grande responsável, enfim, né? Estou falando ironias, né, gente? A parte aí. E a gente tem uma população que é inserida, na verdade não é inserida, né? A população é largada, deixada, olha, vamos lá, vamos abrir aqui a porta das senzalas, nas novelas da Globo assim, né? Aí sai todo mundo feliz, sorrindo, porque é livre. Mas assim, é livre, não tem onde morar, é livre, mas não tem trabalho, é livre, mas não tem acesso à educação. É uma liberdade meio pela metade, né? É uma liberdade meio complicada. Então,
a gente tem que sempre lembrar que as histórias, em geral, das mulheres negras, mesmo daquelas que ascendem socialmente, que têm a oportunidade de estudar, mas quando a gente olha para gerações anteriores, né? Eu, por exemplo, olho para a geração da minha mãe, já foi uma mulher que não teve acesso à educação. Se eu olhar para a geração da minha avó, a minha avó não foi à escola, ela não pôde ir à escola. Então, assim, essa é a realidade da população negra. A gente pode, eventualmente, ter uma história de acessão, mas olhe para gerações anteriores, né? E eu só estou aqui porque essas gerações, elas resistiram muito para que eu estivesse aqui. Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres negras, muitas vezes, elas são chefes dos seus lares e chefes financeiras, e muitas vezes dão suporte emocional, suporte psicológico. Então, é difícil para essas mulheres, muitas vezes, fazer o que eu fiz, sair do meu estado. Eu não tinha... não sou casada, não era casada na época, enfim, não tinha filhos, era bastante jovem, inclusive, e eu tinha uma mãe que ela trabalhava, ela conseguia se sustentar aqui, ela também era mais jovem na época também, então eu consegui sair do meu estado e a minha mãe ficar aqui, e a minha família ficar aqui, mas sabendo que eu teria que me sustentar, porque não teria como ter esse suporte financeiro, por exemplo, da minha família. Aqui eu trago alguns outros dados demográficos na matemática por gênero e raça, e aqui o ano base é 2018. Enfim, né, o dado da direita, ele é um dado que a gente fala bastante, que é essa coisa das mulheres diminuírem, né? Quando a gente pensa graduação em matemática, a gente tem aí 42% de mulheres, que é um número que não é tão baixo, né? E esse número depois vai diminuindo bastante, né? Quando a gente olha em pós-graduação, aí já diminui para 26%. Quando a gente olha docentes na pós-graduação, por exemplo, o meu caso, aí já é 24%. São dados aí que trazem um recorte de gênero, mas os dados que são mais interessantes são esses, que eu considero que são mais interessantes, são esses que trazem aí a intersecção entre gênero e raça. E aí vocês podem olhar graduação e pós-graduação. Se vocês olharem aí, a maioria dos estudantes de graduação são formados por... A gente tem ali 25,97%, então são homens negros, né? Se a gente pensar aí, homens negros, depois a gente tem homens brancos, depois, enfim, né? Mulheres negras e depois mulheres brancas. E os outros percentuais, eles são bem pequenos, tá? Então, a gente tem mais homens negros aí nessa graduação. Se a gente olha para a pós-graduação, é como se é um número que é importante a gente se atentar, porque parece que esses homens, essas pessoas negras, elas, entre aspas, emburrecem, né? Porque aí, se a gente olhar ali, a gente tem a maioria dos estudantes, e eu não estou olhando para esse percentual, não dispõe da informação, não declarado, tá? Eu estou olhando somente para os percentuais ali correspondentes ali a quem declarou a raça, enfim. A gente tem ali a maioria, aquele 15,58%, que são de homens brancos. Aí, depois de homens brancos, vem 11,85%, que são de homens negros, e se a gente olhar ali, mulheres negras corresponde a 3,03%. A gente pensa, lembrando que na graduação era 17,21%. Então, realmente é um decrescimento muito grande. E quando eu falo que as pessoas emburreceram, é de novo aí fazendo uma sendo irônica, né? Que as pessoas não emburrecem, né? Mas é porque a gente tem que entender as condições, né? Que essas pessoas têm para, de fato, dar continuidade aos seus estudos a nível de pós-graduação, né? Não basta a gente querer, não basta a gente ter talento para, né? A gente precisa ter oportunidade também. Sem oportunidade, aí eu não estaria aqui, por exemplo. Aqui eu trago uma foto que fala bastante sobre isso que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem aí do meu lado esquerdo um homem branco e do lado direito a gente tem uma mulher negra. E ali a gente tem uma linha de chegada, como se fosse uma corrida, né? E aí o que eu estou dizendo aqui não é que homens brancos não têm dificuldade. Eu não estou falando isso. É importante chamar atenção. Não é isso. Não é sobre isso. Então, aqueles obstáculos ali representam obstáculos que todas as pessoas têm mesmo. As pessoas são individuais, elas têm dificuldades individuais, que são atravessadas por várias questões, inclusive. Mas o que eu estou querendo dizer com essa imagem é que as dificuldades
que esse homem branco vai passar, esse homem branco não vai ter nenhuma dificuldade pelo fato de ser homem na trajetória dele, seja ela acadêmica, profissional ou qualquer outra trajetória. Ele não vai ser homem, não vai ser um problema para ele. Ok? E também ser branco também não vai ser um problema, né? Enquanto a mulher aqui do lado direito, o que eu estou querendo chamar a atenção ali com todos aqueles obstáculos a mais que aparecem ali na trajetória, enfim, a mulher está ali com o pé preso, etc., é que essa mulher ela vai enfrentar obstáculos pelo fato dela ser mulher e dela ser uma mulher negra. Vários dos obstáculos que, inclusive, eu mencionei aqui, que eu fui atravessada ao longo da minha carreira. Alguns deles eu não fui, por exemplo. A maternidade é um obstáculo, né? Como eu falei, a questão do suporte financeiro, lembrando, né? Porque a maternidade é comum a mulheres brancas e a mulheres negras. Mas a gente pensar no suporte financeiro à família é algo que é muito mais presente nos lares de mulheres negras do que de mulheres brancas, né? A gente pensando aí, fazendo uma contextualização histórica, né? Lembrando aquela ideia das gerações que eu falei. Olha para trás, a mulher negra pode até ter chegado em determinados lugares, mas será que a mãe dela também? A avó dela? As pessoas próximas a ela? E a gente acende, mas a gente não larga a mão dos nossos, né? Então, são dificuldades para a gente continuar, né? Para a gente, muitas vezes, mudar para um outro estado ou fazer alguma coisa fora do país, mesmo que a gente tenha aí o suporte de bolsa ou de qualquer auxílio aí governamental, a gente tem outras dificuldades aí que podem ser impedimentos, né? Enfim, dentre outras coisas, tá? Eu vou contar uma historinha aqui que aconteceu comigo. Eu poderia contar várias, mas eu vou contar essa, que é... Uma vez eu organizei um evento, não lembro, acho que foi 2017, eu não vou lembrar o ano, tá? E aí, na verdade, é um evento de pós-graduação que a gente faz aqui, e esse evento acontece todo ano, não está acontecendo agora durante a pandemia, nem no formato online. E aí, depois que o evento foi um sucesso, não que os eventos anteriores não tenham sido um sucesso, mas eu acabei mudando várias coisas no evento, foi um evento que teve muito mais a participação de estudantes. Enfim, né, eu fiz algumas mudanças na organização do evento. E aí o evento ele acabou tendo um número maior de participantes, de palestrantes. A gente deu uma mexida e aí, enfim, né, a gente viu os resultados depois, né, principalmente dos estudantes, que era o público principal, estudante de pós-graduação, né, em matemática. Era o público principal do nosso evento. E aí eu ouvi de um colega de departamento, falou: nossa, Manuela, parabéns. Nosso evento foi um sucesso, que ótimo, a gente conseguiu, eu não lembro quantos participantes, mas era um número muito maior do que as edições anteriores de participantes. E aí ele falou assim: mas é porque você é muito simpática, né? E aí você acaba conseguindo as coisas. Aí eu olhei para ele assim, na hora eu não respondi nada, porque às vezes quando a gente recebe o comentário, nem sempre a gente tem uma resposta pronta, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que jamais um outro homem se referiria a um outro homem dessa forma, diria: você fez um trabalho muito bom, porque no fundo foi isso. O evento foi um sucesso porque eu sou competente. O evento foi um sucesso porque eu fiz um excelente trabalho. Não é? Eu posso ter sido simpática também, né? A gente sabe que ser simpático também faz parte da inteligência, né? Faz parte da parte política também, né? Mas você reduzir o trabalho à simpatia é o tipo de comentário que um homem nunca vai receber, né? E no meu caso, eu sou uma mulher negra, né? E dizem que as pessoas negras, né? O imaginário popular dizem que as pessoas negras não são inteligentes, as pessoas negras são propícias para o crime. A gente já teve a eugenia no Brasil, que foi uma ciência, né? Na verdade, uma pseudo, a gente sabe que hoje é uma pseudociência. Então, é o tipo de coisa que a gente escuta, né? Enfim, dentre outras coisas, né? Tipo, as pessoas, quando eu vou a determinados espaços fora da minha unidade, e aí ter acesso a algumas informações, que são informações, às vezes, restritas para professor, as pessoas sempre me perguntam: mas você é professora? Enfim, mas você não é professora substituta? Enfim, né? Acontece essas coisas. Mas você não é lá das humanidades? Mas você é tão jovem. Aí eu olho para o meu departamento, vejo um monte de professor também, muito jovem, e eles não ouvem esse tipo de coisa, né? É interessante. A gente, enfim, né?
entender que não é porque eu sou jovem, não é só porque eu sou jovem, né, que eu escuto essas coisas. E aqui, já caminhando para o final da palestra, como eu falei para vocês, palestra não, né, bate-papo, como eu falei para vocês, eu gosto um pouco de conversar, mas aqui já indo, talvez, nas contribuições que a gente pode, que eu posso dar, ou que a gente possa, todos nós possamos nos repensar, acho que enquanto professores, né? Que muitas vezes as nossas escolhas, elas estão baseadas em vieses implícitos. E a gente sabe que o viés é uma maneira que a gente tem, às vezes, de fazer escolhas que nem sempre é muito embasada, né? É aquele momento que você está em sala de aula, você olha para aquele aluno, você nunca viu aquele aluno, mas você olha para ele e alguma coisa te diz que aquele aluno é inteligente, que aquele aluno tem habilidade com matemática, com história, com química, com sei lá. E a coisa não é muito fundada, né? Vem muitas vezes de construções, a gente tem que lembrar que muitas vezes esses vieses, eles vêm de construções sociais, né? Somos todos seres sociais e às vezes a gente faz isso porque a gente pensa, meninos têm mais habilidade para matemática. Então aí você olha para aquele menino na sala de aula e fala, eu acho que aquele menino ali, ele talvez saiba responder a minha pergunta. E aí tem aquela menina que está lá no fundo, mais quietinha, né? Enfim, às vezes a gente utiliza também a questão social, né? A questão de classe, que a gente sabe que também interfere muito, né? Às vezes é o professor que dá aula na escola pública e na escola particular. Aí ele fala, não, mas eu não vou fazer isso na minha escola pública, não, porque eu acho que meus alunos não vão acompanhar. Enfim, então a gente precisa ter muito cuidado com esses vieses, que muitas vezes são vieses de gênero, vieses de raça, vieses de classe, enfim, né? De identidade de gênero, dentre outros aí. E isso afeta a forma com que os professores tratam os alunos em sala de aula. Então, eu diria que a gente precisa sempre pensar duas vezes. Quando esses pensamentos mais espontâneos vierem, a gente pensar um pouquinho, parar um pouquinho, pensar, peraí, por que eu estou achando isso? Baseado em quê? Será que eu estou me baseando em estereótipos? Será que eu estou me baseando com o meu grupo social, enfim, né? Qual é a base disso? Eu tenho realmente argumentos para poder fazer essas escolhas, argumentos que eu considero que são razoáveis, ou de fato eu estou utilizando, às vezes, a minha intuição, mas aí a minha intuição, às vezes, está aí poluída com vários desses vieses. Uma outra coisa que eu acho bastante comum são frases do tipo, não enxergo cor. Essa é clássica, essa eu já ouvi várias vezes, assim, eu já ouvi, assim, palestras que eu dou, dentro da universidade que eu estou falando, não enxergo cor, Manuela, mas eu não enxergo cor, isso é tão legal que você está falando, mas eu não enxergo cor. Mas eu não vejo gênero, não me importa se é um homem, se é uma mulher, se é um menino, se é uma menina, se é hétero, se é cis, enfim, né, se é a gênero, dentre outras identidades de gênero que a gente tem. E o que eu queria dizer para vocês, caso vocês não saibam, mas eu acho que alguns de vocês sabem, é que isso são microagressões. Porque se você não enxerga a minha cor, você não me enxerga. Porque a minha construção, a construção da minha identidade é atravessada pela cor que eu tenho. Não só pela cor que eu tenho, pela minha identidade de gênero, pela minha classe social, enfim, né? Pela região do país que eu estou. Então, se você não enxerga isso, você não está me enxergando. Então, não repitam, não reproduzam esse tipo de coisa. Não vejo, não, todo mundo vê cor, todo mundo vê identidade de gênero. Okay? Dizer que não ver é uma maneira de você achar que aquilo não é relevante. E é relevante para a construção da identidade daquele estudante ou daquela estudante. Ok? Para a construção da subjetividade daquele indivíduo ali. Então, a gente tem que ver. A gente tem que ver. Na verdade, a gente vê. De forma subjetiva, a gente vê. A sociedade ensina para a gente qual é o momento que a gente está passando na rua e que a gente vai atravessar, né? Porque a gente olhou para uma figura estranha. Como será que é essa figura estranha? Então, a gente enxerga a cor, a gente enxerga a classe, a gente enxerga tudo. A gente enxerga como a pessoa está vestida, a gente enxerga tudo. Ok? A questão é o que a gente vai fazer com isso. Ok? E a outra coisa é que o conhecimento matemático também pode ser usado como uma ferramenta de autoafirmação. Ok?
E para deixar isso um pouquinho mais claro, eu queria falar de algumas iniciativas, como é o exemplo da iniciativa da professora Simone Moraes, que é minha colega lá na UFBA. Ela faz parte do grupo de ensino e extensão África e Matemática, Conexões para o Ensino de Matemática. Aqui eu deixo a página dela, o site dela, onde ela faz um trabalho muito interessante com jogos africanos em matemática, que eu creio que isso futuramente vai gerar um livro que eu espero que todos vocês e todas vocês tenham acesso aí no futuro. Enfim, então aqui eu trouxe até alguns recortes, né, desse trabalho que a professora vem desenvolvendo. Ela oferece oficinas para professores de matemática. Eu não sei muito bem como é que ela está fazendo isso, se são professores do estado da Bahia, eu não sei dizer exatamente, mas ela já tem um material que no futuro vai virar um livro, onde ela traz bastante essas conexões com jogos africanos, ela traz um pouco da história da matemática. A matemática ela surge em África, então você contar isso para o seu aluno negro, muitas vezes é uma maneira de empoderar ele, porque a gente muitas vezes conta para o nosso aluno, né, diretamente ou indiretamente, para o nosso aluno negro, nossa aluna negra, que ele veio de escravo, né? E, socialmente, as pessoas fazem assim, né? As pessoas negras vieram de escravo. Você veio de escravo, você veio de escravo, você veio de escravo, e aí a gente internaliza, né? As pessoas brancas reproduzem, as pessoas brancas acreditam nisso, e as pessoas negras acabam reproduzindo também, né? Porque muitas vezes a nossa história, ela não é contada. A gente não conhece a nossa própria história. A gente tem um problema aí de epistemicídio, né? Da história da população negra, das contribuições na ciência, na tecnologia da população negra. Então, muitas vezes trazer o resgate dessas histórias, trazer esses jogos, trazer essa história dessa matemática que muitas vezes não se conta, que é uma matemática que surge em África, enfim, né? Chamar a atenção das pessoas, apesar de ser óbvio de que a África não é um país, que é um continente, enfim. É uma maneira também de empoderar aí os nossos alunos, as nossas alunas e as nossas alunas, né? Então, a Simone vem fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido. E espero que isso seja publicado em breve aí nas próximas palestras, eu possa dizer, olha, vocês tenham acesso aí a esse livro da professora Simone Moraes aí, que vale muito a pena. Por enquanto é só um spoiler. Aqui eu trouxe uma fotinho de uma defesa de dissertação do Profmat, né, que é o mestrado profissional em matemática em rede nacional, da Adriana de Jesus, sobre jogos africanos, dando significado e auxiliando no ensino de matemática. Se vocês procurarem no Google, vocês acham essa dissertação e outras também que tratam dessas conexões, né? Ou seja, de trazer um pouco mais para a realidade concreta de como está aplicando a Lei 10.639, né? Também no campo da matemática, não apenas das humanidades. Então, a Adriana fez esse trabalho aí, que foi orientado pelo professor Carlos Baiano, que é o único homem dessa foto. Depois, aí, do lado dele, tem a professora Simone Moraes, que eu já tinha mostrado a foto, a Adriana, que é uma professora da rede estadual aqui da Bahia, e eu ali do lado direito ali, né? Com outro cabelo, vocês já perceberam que eu gosto muito de mudar de cabelo. Essa boneca aí eu ganhei de presente da Adriana, ela deu uma para mim, outra para Simone e outra para o Baiano, que é uma Biomi, né? Enfim, é uma história bem interessante das bonecas da Biomi, é uma boneca que eu tenho com muito carinho na minha mesa lá de trabalho, lá da UFBA. Enfim, né? Eu queria fazer a propaganda do Encontro Nacional de Negros na Matemática, que vai acontecer agora dias 17, 18, 19 de novembro de 2021, um evento que vai acontecer online, né, completamente online. Nesse evento, a gente vai ter aí a comunidade matemática negra, né, enfim, nos diversos eixos da matemática, matemática pura, matemática aplicada, educação matemática, história da matemática, e aí a gente vai discutir tanto trazer um pouco mais, dar mais visibilidade às nossas pesquisas, né? Também fazer discussões aí no quesito racial, trazendo a questão racial que nos atravessa. Não é porque nós somos professores de matemática que nós não somos atravessados por problemáticas aí nas questões raciais, né? E aí uma outra propaganda, o grupo de matemáticas negras, no qual eu faço parte, várias alunas e professoras de várias partes do Brasil também fazem parte.
é um grupo que iniciou como um grupo de WhatsApp, então eu deixo aí nossas redes sociais, o Instagram, Matemáticas Negras, o YouTube, Matemáticas Negras, enfim, caso vocês tenham interesse, tem essa logo aí lindíssima, que eu adoro. E é isso, obrigada. Eu não sei como que está meu tempo, mas se eu ainda tiver 5 minutinhos, Sandra que está aí controlando o tempo, que eu gosto de falar, viu? Eu queria passar um videozinho que não é mais que 5 minutos. Deixa eu... Peraí, que eu tenho... Será que eu consigo? Me digam aí, que se eu já conseguir, eu acho que eu já passo para cá. Acho que vocês estão vendo a minha tela do YouTube, né? Sim, estamos vendo a tela e temos sim alguns minutinhos ainda, Manuela. Pronto. Então, eu vou passar esse videozinho. Eu não sei se ele vai estar com o som. Manuela, quando você compartilhou, você colocou para compartilhar, tem o link lá. Aba. Peraí, deixa eu parar então e vou fazer de novo. Daí na hora que você for compartilhar, já compartilha com áudio. Eu já tive problema uma vez com isso. Peraí, que agora a gente faz direitinho. Agora não está aparecendo aqui compartilhar com o áudio. Não sei se ele vai aparecer depois. Deixa eu compartilhar aqui com você. Vê se vocês estão vendo aí. Por enquanto... Eles já não estão vendo. Agora sim. Então? Sim. Eu vou soltar rapidinho e aí você me fala se está ouvindo o som. E aí, caso não esteja, a gente tenta aí. Porque ele não apareceu aqui. Em geral, ele aparece lá o áudio, para compartilhar com o áudio. Aqui não apareceu, não sei o que foi. Tá. Tá com áudio. Tá com áudio? Tá com áudio. Com áudio? Tá. Então, eu vou aumentar aqui e vou tirar o meu microfone para não dar nenhum tipo de interferência. O microfone não vai ouvir. Eu vou deixar o microfone. Peraí, volta aqui. A matemática africana antiga. Hoje voltamos à matemática. Nada a temer. Afinal, os africanos foram os primeiros a desenvolver... Nós estamos ouvindo o áudio, Manuela, não estamos vendo a imagem. Vocês estão ouvindo o áudio e não estão vendo a imagem. A imagem está meio que esbranquecida, assim, não dá para ver a imagem. Não está aparecendo. Tá, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tá. Mas se não der certo também não é um problema, não. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Ah, tá. É porque não é arquivo de vídeo, é compartilhar a tela mesmo. Talvez janela. Ah, já sei, aqui, ó. Agora foi. Agora vai. Aí. Só tá lento aqui agora. Agora. Vou voltar. A matemática africana hoje estamos a matemática. Nada a temer. Afinal, os africanos foram os primeiros a desenvolver ferramentas de cálculo. Já que falamos de algumas, por isso, vale a pena fazer as contas e rever a matéria. Primeiro, o osso de Limbombo, que data de 35 mil anos antes de Cristo, é o instrumento matemático mais antigo conhecido. O osso de Limbombo, uma fíbula do babuíno, era usado como dispositivo de medição. Deve seu nome às montanhas de Limbombo, na Suazilândia, onde foi encontrado. A julgar as marcas distintas, terá sido usado para calcular os ciclos menstruais ou lunares, ou então como vareta de medição. Depois, temos o osso fichando, que é a evidência mais antiga do mundo de matemática avançada, e era também uma fíbula de babuíno, descoberta na atual República Democrática do Congo, data de pelo menos 20 mil anos antes de Cristo. A próxima evidência é o papiro Moscou, datado de 2 mil anos antes de Cristo.
Um dos mais antigos exemplos do uso da geometria e álgebra contém cerca de 20 problemas matemáticos, entre eles como calcular o comprimento do leme do navio, a área de superfície de um cesto e o volume de um tronco de madeira. Poucas centenas de anos depois, o papiro Rhind soma provas da antiguidade da matemática africana. Data de 1650 a.C. e contém problemas aritméticos, incluindo adição e multiplicação, frações e problemas de álgebra. Mostra como calcular o volume de celeiros retangulares cilíndricos, inclui cálculos para áreas e triângulos, entre outros. Também os manuscritos matemáticos de Timbuktu de 1200 a.C. apontam na mesma direção. Timbuktu, no Mali, é o lar de uma das universidades mais antigas do mundo, com bibliotecas cheias de manuscritos, muitos de matemática e astronomia. Cerca de 700.000 foram redescobertos, confirmando o conhecimento de matemática e ciências avançadas em África, bem antes da colonização europeia. E as nossas contas hoje terminam com o jogo de Jebeta ou Mancala ou ainda aquela, com origem a 700 a.C. até os dias de hoje. E a mais antiga evidência conhecida do jogo de tabuleiro antigo, popularmente conhecido como Jebeta ou Mancala, terá evoluído do Yerra, na Etiópia, e provavelmente foi usado na África Central muitos anos antes. África é berço, África é conhecimento. Então é isso, gente. Nossa, quanto aprendizagem, Obrigada. né? Muito bom, Manuela, muito bom. O pessoal colocou até aqui no chat a questão do áudio que estava dando um retorno, mas daí você disponibiliza para a gente, né, o link, o se link, quiserem. E a gente compartilha aí com os professores. A Geralda até colocou aqui, né, muita inspiração. Mas, assim, realmente foi um aprendizado enorme e eu gostaria de passar aí a palavra para os nossos colegas também, o Gelson, a Mari, para que nós possamos aí, nós temos alguns minutinhos para passarmos aí também algumas questões que foram levantadas, então, né, pelos nossos colegas professores. Mas eu falo para vocês, estou apaixonada pela aprendizagem, pela história de vida, como eu falei antes, né? Que orgulho, que bom. E com certeza a reflexão, eu gosto de fazer a reflexão sempre depois, e eu vou levar isso assim para refletir por muitos dias ainda, que serve aí como uma inspiração para a gente, com certeza. Passo a palavra, Mari. Obrigada, Sandra. Com certeza é inspiração para todos, né? Manuela, mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer que, como tive a oportunidade anteriormente, você me representa e tenho certeza que representa também a muitos dos nossos colegas, das nossas estudantes, né, que podem se mirar nessa trajetória. Você nos dizia a respeito de duas pessoas, né, eu até anotei para não esquecer, me corrija aí a pronúncia, acho que Sodiane Trani e a professora Bárbara Carini, né, que foram inspiração para você, mas você, Manuela, é inspiração para todos nós, né? Então, nós saímos fortalecidos e fortalecidas dessa TPC, sabendo qual foi esse percurso, que não foi um percurso fácil, mas que foi um percurso possível, né? Então, saber que é possível é também uma questão que nos permite resistir. O professor Milton César, aqui no chat, te parabeniza também pela sua trajetória, por ver em você uma guerreira, e nós também enxergamos tudo isso. Mas queria que você pudesse deixar também alguma mais, né? Acho que a sua trajetória é a maior inspiração, mas
pudesse trazer um pouco de como é que nós, professores que estamos aqui numa rede pública, num cenário muito parecido com esse cenário que você, menina Manuela, descreveu, como é que nós, professores, podemos inspirar esses nossos estudantes, essas nossas meninas brancas ou negras, mas essas meninas que têm todo um potencial para que elas também se tornem possíveis cientistas, possíveis pessoas que fazem a diferença no seu contexto, independente de que contexto elas estejam? É uma pergunta difícil de responder, eu acho que não existe uma fórmula pronta, porque depende realmente muito de cada contexto, né? Cada sala de aula acaba sendo um contexto, por mais que existam semelhanças, mas eu acho que é importante ver essa questão individual que tem em cada sala de aula, a realidade de cada professor dentro daquele contexto, daquela sala de aula, daquela escola, daquele bairro, enfim, então tem milhões de variáveis aí que envolvem, mas eu diria assim, eu acho que a gente, enquanto professor, entender o quanto o que a gente fala pode impactar quem está ouvindo, né, os nossos estudantes, porque muitas vezes a gente é tido como exemplo, né? Então, a gente repensar bastante o que a forma da gente atuar em sala de aula, o que a gente fala em sala de aula, eu acho que já é um passo importante. Como eu estou falando aqui para professores, então eu diria que ter essa consciência de que o que a gente fala realmente pode impactar muito positivamente, mas também muito negativamente. E nem sempre é porque a gente quer. Às vezes acontece de uma maneira sem a gente ter muito controle. Por isso é importante a gente repensar, a gente olhar o nosso contexto e pensar de forma específica no que fazer naquele contexto. Mas eu diria que uma das coisas que eu acho que eu diria, que eu até falei um pouco na palestra, é essa coisa das escolhas, às vezes, que a gente faz, assim, em sala de aula, né? Dos vieses que a gente acaba fazendo, e esses vieses, muitas vezes, acabam reproduzindo um monte de coisa que não é boa, e às vezes a gente não se atenta a isso. Então, eu acho que se atentar a isso e também não diminuir a capacidade dos nossos alunos, eu acho que isso também é uma coisa importante, assim. Eu me vejo enquanto alguém que vim de escola pública e no quanto ter tido professores que acreditavam que aqueles alunos também podiam, que aqueles alunos também tinham capacidade, porque às vezes não enxergam capacidade na gente, né? Na gente, alunos de escola pública, alunos e alunas de escola pública, alunos e alunas periféricas, negros. Então, o professor, ele chega em sala de aula, mesmo que ele não fale isso de forma... ele não fale diretamente, mas muitas vezes ele acaba reproduzindo isso, porque é isso que o tempo inteiro a televisão fala, que as pessoas falam, né? O aluno, ele não consegue, ele não é capaz, ele tem muitas deficiências. Então, eu acho que a gente repensar todos esses estereótipos, eu acho que já é um passo bem importante, que não é fácil, eu sei que não é. Que quando a gente está no contexto da escola, principalmente, que a gente tem uma carga horária enorme, muitas vezes em sala de aula, que precisa trabalhar vários turnos, porque o professor, infelizmente, não é bem o professor de ensino básico não é bem remunerado no nosso país, a gente tem que se envergonhar disso. Não tem que colocar a culpa em cima do professor, porque ele acaba sendo também... ele acaba sendo uma consequência do sistema, tem todo um sistema, e a gente precisa questionar esse sistema, e a gente precisa questionar as autoridades, então acho que tem diversas formas de atuar, inclusive nesse sentido da gente se entender como professor, mas a gente também entender que a responsabilidade não é toda nossa, que a gente tem as nossas responsabilidades, mas que tem um sistema, muitas vezes, que acaba indo para direções que não são boas e a gente acaba sendo... a gente acaba atuando como consequência dessas questões, né? Questões desde cortes de verbas a coisas que vêm de lá de cima, né, para baixo, o Ministério da Educação tem determinadas diretrizes e, às vezes, o professor está ali e ele precisa aplicar aquela diretriz. Então, eu acho que o professor também entender que ele tem a responsabilidade dele, mas, de alguma maneira, sentir que não é só dele a responsabilidade, que todos nós, na verdade, temos as nossas responsabilidades e a gente tem que tentar pensar sobre várias frentes, digamos assim. Tem a frente da sala de aula,
Mas tem outras frentes também, tem frentes políticas e dentre outras também que a gente precisa brigar e lutar, enfim, não somente os professores, né? Perfeito, Manuela, muito obrigada. Eu não sei, Marinete. Será que dá tempo de fazer mais uma pergunta? Penso que sim, Gelson. Nós temos mais 5 minutinhos, mas o que pudermos aí explorar a professora Manuela, faremos com muito prazer, né? No bom sentido, é claro. Eu coloquei o link no chat privado, porque eu acho que eu não consigo copiar para o YouTube. Aí vocês colocam para o YouTube. É um canal que, na verdade, tem vários vídeos bem curtinhos, com essa perspectiva, né, de trazer a África enquanto produtora de conhecimento, né, que a gente muitas vezes não conhece isso, né? A gente tem essa ideia da África após a colonização, mas a África é muito mais do que isso. Então, acho que isso pode empoderar também bastante aí os nossos e as nossas alunas aí em sala de aula. Manuela, eu tenho uma pergunta, a gente tem pouco tempo aí, estou vendo, a gente tem 4 minutos aí, mas eu gostaria de perguntar para você, assim, você falou que é fruto de políticas públicas, né? No início da nossa conversa, eu elenquei algumas ações afirmativas da Secretaria da Educação de São Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância de abraçar essas políticas que o sistema nos traz, e principalmente nessa questão desses dados que você trouxe aí, para diminuir um pouco, ou equiparar um pouco essas diferenças que nós temos aí na sociedade. Eu gostaria que você falasse um pouco. Essas ações, elas são políticas públicas ou são apenas ações assim, soltas? O que eu me referi a políticas públicas, eu estava sendo bem específica no meu caso, na minha situação específica. Eu sou anterior à política de cotas, né? Política de cotas. Quando eu entrei na universidade, não existia política de cotas ainda. Tudo isso é meio que eu já estava na pós-graduação, é um pouco mais recente, digamos assim, dentro da minha história. Mas quando eu falo de ações, políticas públicas, eu falo no sentido das bolsas de graduação, no caso de PIBIC, de PIBID, dentre outras bolsas que existem hoje, que não existiam na minha época, por exemplo, bolsas de apoio a estudantes em vulnerabilidade, a gente tem hoje mais por conta, inclusive, da política de cotas, também não era uma coisa que não era realidade. Então, eu falo mais das bolsas, dentro do meu contexto, das bolsas de pesquisa, de apoio realmente à pesquisa, que, por exemplo, para mim foram um diferencial entre eu arrumar um trabalho e dividir a minha atenção entre a universidade e o trabalho, porque eu precisava pagar o meu transporte, por exemplo, para ir para a universidade. São coisas básicas que minha mãe não podia, enfim, pagar. A gente até tinha dinheiro para pagar o transporte, mas era assim, não era um dinheiro muito trivial, assim. Então, eu entrei na universidade com a perspectiva de, possivelmente, arrumar um emprego. Até fiz algumas seleções para essa coisa de telefone, né? Call center, McDonald's, nunca fui aceita. Eu já agradeço que eles não me aceitaram. Nunca consegui fazer, mas esse era o objetivo, de arrumar um trabalho. E aí, o fato de eu ter tido essas bolsas dentro da universidade, para estar usando esse tempo para desenvolver pesquisa, para estudar mais assuntos, né, ligados à pesquisa mesmo, para você inserir, né, o estudante de graduação nesse contexto, eles, para mim, foram um diferencial, por exemplo, entre eu dividir o meu tempo entre um trabalho e a UFPA, e, no meu caso, eu não dividi, porque eu tive esse apoio. E aí, na pós-graduação, da mesma maneira, que eu teria também que arrumar um trabalho se eu não tivesse bolsa. E aí, no momento que eu saio também do meu estado, vou para um outro estado, teria que me sustentar. Então, o fato de ter bolsas, nesse caso de bolsas de pós-graduação e de graduação, foi algo importante na minha trajetória. Aí, quando eu falo na perspectiva de ações afirmativas, do governo ir nessa direção, aí a gente tem várias ações que eu vejo que fazem diferença. Por exemplo, a gente tem a política de cotas, mas eu acho que a política de cotas, ela, sem as ações afirmativas de apoio financeiro aos estudantes, é difícil. A gente tem que entender que a população negra, muitas vezes, é a população que tem dificuldades financeiras, e aí não vai ficar na universidade. Ok, entrei na universidade, mas não basta entrar, né? A gente sabe que existe um abismo entre entrar e formar.
Então, hoje eu vejo isso como algo afetivo, eu vejo a diferença, eu vejo a cara da minha universidade, a universidade na qual eu trabalho, eu vejo ela diferente, e eu percebo, eu percebo que hoje, por exemplo, com todos esses cortes que a gente está tendo, esses problemas de verba de custeio, cortes em verba de custeio de universidades, cortes no CNPq, cortes de bolsas, CAPES, dentre outras coisas, eu vejo o aluno falando assim, olha, se eu não tiver a bolsa, eu não vou poder continuar, eu não tenho como continuar, o aluno talentoso, muitas vezes o aluno que tem vocação, e ele faz essa decisão porque ele precisa sustentar, ele precisa pagar o aluguel dele, enfim, precisa pagar as contas, e aí ele não tem como continuar. E nesse caso específico das ações que você fala do Estado de São Paulo, né, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, as ações que você apresentou, elas são mais no sentido de empoderar de alguma maneira, de contribuir para que a gente conte uma história, que o sistema educacional conte uma história da população negra diferente da história que é contada, né? Na verdade, conte a história real, porque a história que é contada não é a história real. Então, eu acho que elas são importantes, mas, assim, como eu respondi a pergunta anterior, eu acho que são várias frentes. Eu acho que só isso, e a depender de como isso é aplicado, muitas vezes também é suficiente, porque às vezes é muito teórico também. Eu não tenho como falar porque eu não estou nessa realidade. Vocês podem falar muito melhor do que eu. Se for muito teórico, se você fala que o professor tem que fazer, etc., mas o professor, ele tem, de fato, ele é capacitado, dentro da universidade onde ele foi formado, existe esse tipo de preocupação, eu digo porque eu dou aula em curso de licenciatura na UFBA, e eu vejo que a gente tem esse problema lá na universidade, e aí depois a gente põe a culpa no professor que está aqui embaixo. Se lá na universidade a gente não está preocupado com isso, como é que eu vou formar o professor que vai ter a culpa de tudo? Se tem um problema, está entendendo? Então, acho que são várias frentes que a gente precisa atuar. E a questão financeira, do apoio de fato financeiro, a gente não pode achar que não é importante. Não adianta a gente falar, a gente teorizar, a gente empoderar. Se o aluno, muitas vezes, ele precisa escolher entre ir para a escola e arrumar um trabalho porque ele precisa comer no outro dia. E aí, o que a gente vai fazer com isso? O aluno pode ser o mais talentoso, podia ser um menino brilhante para ganhar um prêmio Nobel, uma medalha Fields na matemática, mas esse menino não vai ficar, a gente vai perder, e assim, a gente vai perder esse menino ou essa menina. Então, eu acho que são, no fundo, de novo, várias frentes. Não dá para ser uma única frente e a gente ficar satisfeito. Não dá para ser só teórico e a gente ficar satisfeito. Sabe? Eu acho que tem que envolver a questão financeira. Não dá para não falar de mais investimentos na educação. Não dá para não falar de colocar dinheiro nessas coisas. Não tem como a gente não falar disso. Não dá para ser teórico somente. A gente precisa de investimento, a gente precisa de interesse público, que às vezes também é só teórico. Eu não quero interesse teórico, a gente não tem mais interesse teórico. A gente quer vendo essas coisas de fato fazendo efeito na realidade de sala de aula, que a gente sabe que é outra, que vocês sabem que é outra, que é muito, muito além do teórico. Agradecemos aí, né, Manuela, o nosso tempo, infelizmente, né, Gelson, esgotou. Tem mais. E tem até mais uma pergunta, tem do professor Ronaldo, que deixou aqui também no chat, mas, infelizmente, o nosso horário, ele até ultrapassou aí agora uns minutinhos, né? Nós sabemos que os professores, eles saem da nossa ATPC e vai para uma outra ATPC também. Então, até por conta deste horário, nós queremos, assim, imensamente, sei lá, hoje eu acho que só é gratidão mesmo para essa aprendizagem, essa história de vida, nossos agradecimentos por você ter vindo, realmente, assim, encaminhamos um e-mail pensando, imagina, né, não vai nem responder, e prontamente respondeu e brilhantou aqui a nossa TPC, né, então, a nossa gratidão e o nosso obrigado também a todos os professores, né, por ter participado, por ter deixado aí suas mensagens, e acredito que, assim como eu, como os colegas, eles também, com certeza, tiraram muito aprendizagem, né, a Geralda colocou muito agradecida, ela colocou gratidão sempre, colocou aqui, deixou algumas mensagens, então fecha aqui a nossa TPC,
com essa reflexão, que nós possamos fazer também a diferença na sala de aula e que podemos pensar nessas políticas públicas aí também. Muito obrigada. Pessoal, gostaria de deixar alguma palavra? Só Eu gostaria, agradecer. assim, gratidão imensa, Manuela, muito obrigada. Obrigada a todos os professores que estiveram conosco nessa TPC. E, assim, eu termino a minha fala aqui com a leitura aqui do que a Geralda compartilhou conosco, agradecendo, né, todo o seu compartilhamento de trajetória. Ela colocou aqui que na arquibancada da vida estou aplaudindo você de pé. Então, faço delas as minhas palavras. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a oportunidade de conhecê-la, Manuela, conhecer essa história de vida, essa inspiração para tantas meninas que estão aí nas nossas salas de aula. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, Manuela. Obrigada a todos os professores que estiveram conosco até agora. Foi realmente um momento de muita reflexão e de muita inspiração. Prazer em conhecê-la, que nós tenhamos uma outra oportunidade. Obrigada, assim como a Marinete também, Manuela, fiz as minhas anotações aqui para pesquisa, então, muito obrigada e gratidão. Muito obrigada, gratidão por mais Manuelas que não sejam exceção. Um grande abraço. Que não seja uma exceção. Queria agradecer também a todo mundo que ficou aqui até agora, dizer que meu e-mail é manuela.dss@gmail.com. Se quiserem as perguntas que não foram contempladas, me enviar, enfim, estou disponível. Em geral, eu respondo, né, Sandra? Sim, às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes fica meio complicado por aqui. Mas, enfim, que bom que a gente teve essa troca. Eu acho que é sempre importante a gente conseguir em vários espaços e poder trocar. E eu acho que a troca hoje foi bem produtiva para mim também. Obrigada.